Salve galera do canal Cancela Game! Sabe quando bate aquela nostalgia doida e a gente quer logo jogar um game de época? Então, é sobre isso que iremos falar hoje, listando bem rapidinho os 20 melhores games do nosso querido e poderoso Nintendinho. Bora pra lista! E começamos a lista com o incrível Bomberman 2, que iniciou uma das séries mais nostálgicas e apaixonantes da Nintendo. Esse game possui duas formas de jogo. O modo de fases, onde jogamos normalmente, inclusive enfrentando os mestres até zerar, e o modo batalha, sendo desta forma o primeiro Clash Royale dos games. É claro que sem internet. O jogo é ótimo nos dois modos, sendo o modo batalha o mais jogado por todos, onde muita gente se reunia nas locadoras para disputar sobre quem era o melhor da região. Prisoners of War é um game de beat'em up notório para a época, sendo um jogo de luta fluida, com armas e tudo mais. Os gráficos do game do Nintendinho nos faziam lembrar os bonecos de comandos em ação, e isso era demais na época, pois muita gente brincava com eles. O jogo possui várias fases difíceis e bem boladas, e a nossa missão era escapar de uma vez por todas com o nosso prisioneiro de guerra. Um ótimo game para desbravar nas horas vagas. Might Final Fight é o clássico Final Fight de uma forma mais fofinha, vamos dizer assim. Com o mesmo enredo do arcade original, obviamente percebemos a forte estratégia da Nintendo com o público infantil. Com esse estilo cômico, o game ficou muito legal e possui inovações como experiência e novas habilidades de luta. O resultado foi ótimo, e esse game sensacional foi bastante aclamado pela crítica na época. Tartarugas Ninjas é mais um game da história tradicional. Logo, a missão é salvar a April e salvar o mundo das conspirações malignas do Destruidor. O game ficou bastante fiel à versão de sucesso dos arcades, tanto que carrega referência no nome do jogo. Mais uma jogada de marketing da Nintendo. O jogo é bastante divertido e para duas fica incrível. Obviamente, houve uma perda considerável nos gráficos em relação aos arcades, mas para um game de 8 bits ficou perfeitamente insano, sendo um dos games mais bem elaborados graficamente para o Nintendinho. Essa versão ficou tão boa que também foi levada para o Super Nintendo. Top demais! Tiger L é nostalgia pura, sendo ao meu ver o game de navinha de maior sucesso do Nintendinho. Como em um jogo de atirar, seguimos por várias fases destruindo hordas inimigas em um cenário de guerra. O game realmente nos leva a uma sensação de fuga em uma guerra, com inovações particulares em relação ao helicóptero e suas armas. Tiger L angariou ao longo do tempo muitos fãs apaixonados pelo game, assim como eu. Que saudade! Double Dragon 2 deu origem a um filmaço de muito sucesso entre jovens e adultos na época. E apesar de não ser o primeiro da série do Nintendinho, Double Dragon 2 The Revenge conquistou um espaço de destaque no console, por ter mantido uma das características mais importantes de sua versão original para arcade, o multiplayer. A versão também contava com mais inimigos, golpes especiais e diferentes dificuldades, o que fez do game um dos mais completos para quem buscava um jogo cooperativo para se jogar com amigos na época. Lançado em 1987, Final Fantasy deu o pontapé inicial em uma das populares séries de RPG da história. O jogo combinava uma narrativa densa com elementos clássicos de RPG, como várias classes de personagens com habilidades únicas e classes de prestígio. Final Fantasy foi o título original da série, mas estabeleceu uma base sólida para a franquia, com vários elementos que a acompanham até hoje. O game é bem bonito para um console 8 bits, porém, seu ponto forte é a história e a combinação de habilidades entre os personagens. Em Iron Sword 2, controlamos o cavaleiro Kurus enquanto se aventura na terra de Sindarin. Ele deve derrotar o malvado mago Malkill, que passou a controlar os materiais elementares da terra: vento, fogo e água. Kurus deve coletar as peças e montar a lendária Iron Sword para derrotar Malkill, que reside no topo da montanha Icefire. Estamos aqui nos deparando com um dos jogos mais incríveis do Nintendinho, em todos os aspectos. Tá certo que faltou um pouquinho de feeling e criatividade em relação ao aspecto do nosso herói, mas do resto é impecável. Fases animadas, jogo fluido, mestres bizarros e grandes, porém bem estilizados, tornando o game realmente um dos mais bem acabados e aclamados por revistas e críticos importantes da época. Todo gamer deve jogá-lo antes de morrer. Fica a dica. Kirby's Adventure pode não ter sido o jogo inaugural da bolinha rosa criada por Masahiro Sakurai. Esse mérito é de Kirby's Dream Land, do Game Boy.
mas foi o primeiro a introduzir uma das habilidades mais importantes do personagem, a de sugar inimigos para copiar suas habilidades. Lançado próximo ao final do ciclo de vida do console, o jogo também conta com alguns dos visuais do estilo cartoon mais bonitos do NES, contendo também uma trilha sonora memorável. Kirby é até hoje um dos símbolos da Nintendo graças a este game. Castlevania trouxe ao mundo a história de Salmon Belmont e sua cruzada contra Drácula, e é claro, contra também todas as outras criaturas demoníacas que surgissem no caminho. Este clássico da Konami marcou época e conquistando muitos jogadores com a sua atmosfera realista de terror, com efeitos sonoros e trilhas sombrias que faziam do jogo algo diferente de outros títulos. Combinado com sua dificuldade infernal, Castlevania pavimentou o caminho para uma das mais queridas franquias dos games, e que continuaria fazendo sucesso no Nintendinho com inúmeras continuações de sucesso. The Legend of Zelda talvez seja a única franquia da Nintendo que chegue próxima a rivalizar a série Super Mario, em termos de popularidade. The Legend of Zelda iniciou com este game a história de um dos heróis mais aclamados do console da Nintendo. Desafiador e ambicioso, o game introduziu muitos jogadores ao conceito de um RPG de ação e aventura, com um mundo aberto, livre de ação e estimulava a exploração livre. O game se tornou um dos mais populares do Nintendinho e deu início a uma das maiores séries da história da Nintendo. Nintendo e Super Mario são praticamente sinônimos, e isso se deve em grande parte a Super Mario Bros., sendo lançado em 1985 e o maior responsável por estabelecer as principais características da série de plataforma. Apesar das limitações do console, o game tinha mecânicas simples, mas bem executadas, trilha e efeitos sonoros, design e todo o carisma do nosso querido encanador bigodudo. Super Mario Bros. Nos levou a uma geração de jogos e é, até hoje, um título obrigatório para quem quer entender a evolução da indústria dos videogames. Sendo assim, não deixe de assistir também a série de breve histórico dos consoles aqui no canal. É um show de informações rápidas. Outra plataforma da série, qual a necessidade desse jogo ser tão impossível? Ghosts 'n Goblins foi originalmente lançado para arcade, mas portado pela Capcom para o NES em 1986. Com um visual bem animado e muito mais apropriado como deveria ser em Iron Sword, que foi citado anteriormente, o game conquistou fãs por conta de sua dificuldade absurda, que obrigava o jogador a voltar ao início da fase após apenas 2 pancadinhas. Para coroar o espírito sádico do game, o final verdadeiro só era atingido após o jogador atravessar toda a aventura desde o começo 2 vezes seguidas, o que fez muita gente vibrar e em seguida ficar sem graça de ter que fazer todo esse inferno de novo em nível um pouco mais insano. Eis aqui um dos games que contribuíram com a minha paixão pelos videogames. Ninja Gaiden desembarcou no Nintendinho em 1989 e inovou no nível de dificuldade que jogos de plataforma poderiam atingir. Além da ação frenética e rápida, o jogo trazia situações complicadas de plataforma, que exigiam um parkour preciso do player. De quebra, o jogo ainda contava com animações cinemáticas e narrativas, algo extremamente raro na era 8-bit. Sem dúvidas, um dos jogos mais apaixonantes dos consoles em todos os sentidos do que se deve possuir em um game de sucesso. Metroid é um game de plataforma top de linha, onde a exploração é a essência do jogo. Na pele da protagonista, Samus Aran, o jogador deve explorar um mapa que mais parece um labirinto, que o levava de um lado para o outro em busca de poderes que o permitiam avançar na história. Nascia aí o gênero Metroidvania, um estilo de game que marcou a época e ainda inspira novos títulos. Mesmo depois de muitos anos do seu lançamento, a sua insanidade labiríntica é o ponto de sucesso desse game, que desafia a todos com a sua dificuldade e confusão. Baseado na série animada de mesmo nome, DuckTales foi o primeiro título licenciado pela Capcom e teve seu desenvolvimento nas mãos de muitos produtores responsáveis por Mega Man, como Tokuro Fujiwara. A jogabilidade é razoável em relação a outros jogos de plataforma da época, porém, conquistou uma boa quantidade de fãs com a simpatia, animação e algumas mecânicas interessantes, como o salto sobre a bengala do tio Patinhas, inspirando essa sistemática em muitos outros games mais à frente. Em Battletoad, nossos incríveis sapos mutantes Rash e Zitz devem salvar seu irmão Pimple e a princesa Angélica da malvada Dark Queen, líder do planeta Ragnarok, com a ajuda do professor T-Buzz,
e da sua nave espacial The Vulture. Com incríveis inovações de jogabilidade e gráficos para o Nintendinho, o Battletoads original foi universalmente bem recebido pela crítica especializada. O jogo é totalmente hardcore. Até na primeira fase existem várias maneiras de morte rápida, simplesmente caindo fora da tela, por caminhar perto demais da parte superior ou da parte inferior da tela. Ao contrário da maioria dos jogos, não existe barreira artificial prevenindo a queda. Esse game sempre foi e sempre será insano, no pior sentido da palavra. Você sempre vai querer jogar, mas provavelmente nunca zere. Muitos já enlouqueceram por aqui. Fica a dica mais uma vez. Em 87, o Mega Man foi criado, mas Mega Man 2 foi o grande responsável pela imponente fama do nosso querido humanoide azul. O jogo expandiu a franquia com mais 2 chefes e mundos a mais, novas mecânicas, um design mais bonito e algumas das fases e trilhas mais icônicas e memoráveis da franquia. Seguindo a mesma fórmula do primeiro Mega Man, com certeza Mega Man 2 ainda tem espaço na memória de muitos retrogames. Muito antes de Dark Souls, existia Contra, um shooter de plataforma tão difícil que vinha com um código secreto para dar mais vida ao jogador, o lendário código Konami. Lançado em 1987, Contra foi portado para o Nintendinho no ano seguinte e ajudou a mostrar a capacidade deste incrível console doméstico da Nintendo, ao suportar jogos egressos dos poderosos arcades. De quebra, o game marcou a época com sua ação que misturava elementos de Rambo e Alien, somatizados a uma trilha sonora frenética. Contra é um dos games mais épicos e referenciados da história. Todo gamer que se preze deve ao menos ter jogado esta belezinha que, apesar de incrível, nos deixa todo suado, cansado, pirado, mas finalmente com uma satisfação enorme de ter desfrutado de um jogo sensacional em todos os seus bits. Super Mario Bros. Criou verdadeiramente uma forte empatia com todos que jogaram, e ainda o jogam, mas Super Mario Bros. 3 levou os jogos do Bigodão a um outro patamar. Com uma jogabilidade mais fluida e roupinhas super carismáticas, Super Mario Bros. 3 nos trouxe um sistema diferente de passar de fase. A gente que decide para onde vai. Com um design de jogo bem mais elaborado, músicas e efeitos impressionantes, com certeza estamos de cara com o maior e melhor jogo feito para o incrível Nintendinho. Uma maravilha! Então é isso aí, galera. Existe uma imensidão de super games que poderiam ser incluídos nessa lista. Porém, eu trouxe os 20 que foram mais marcantes na minha trajetória. Se você gostou e quer acompanhar com a gente o top 20 dos outros consoles, não deixe de inscrever-se no canal, deixar o seu like nesse vídeo, ativar o sininho para ser notificado sempre que eu possa postar novos vídeos. E aqui embaixo você pode deixar aquele comentário bem bacana que eu respondo. Por hoje é só. Este é o Cancela Games, o seu canal de jogos antigos. Valeu!